A imagem pública de Richard Gere sempre esteve ligada ao charme sofisticado, à elegância silenciosa e ao magnetismo de um galã clássico de Hollywood. Ao longo das décadas, ele construiu personagens marcantes que ajudaram a redefinir o romance nas telas, especialmente em histórias que misturam vulnerabilidade e desejo. Mas por trás dessa figura impecável, existe uma narrativa mais íntima e imaginada sobre conexões intensas com grandes atrizes que cruzaram seu caminho. Não se trata apenas de fama ou cinema, mas de química humana, presença e impacto emocional. Este roteiro revisita essas relações artísticas e simbólicas, explorando como algumas mulheres o marcaram profundamente, não como simples colegas de cena, mas como espelhos emocionais de diferentes fases de sua vida e carreira. O galã, que redefiniu o romance em Hollywood, Richard Gere, tornou-se, ao longo do tempo, um símbolo de sofisticação emocional no cinema. Seu estilo discreto, olhar profundo e postura elegante criaram uma assinatura própria dentro dos filmes românticos. Diferente de outros astros de sua geração, ele não dependia de exageros dramáticos para convencer o público. Sua força estava na contenção. Essa presença fez dele o parceiro ideal para histórias de amor intensas e complexas, onde o silêncio dizia tanto quanto as palavras. Em filmes marcantes, ele ajudou a construir o arquétipo do homem maduro, sensível e ao mesmo tempo distante, alguém que desperta desejo sem esforço aparente. Esse equilíbrio o colocou em um espaço único dentro de Hollywood. Com o passar dos anos, sua carreira passou a ser associada não apenas ao estrelato, mas à ideia de profundidade emocional nas relações humanas retratadas no cinema. Isso abriu espaço para interpretações sobre as conexões que ele desenvolveu com suas parceiras de cena. A energia espontânea de Julia Roberts. Entre todas as parcerias, a presença de Julia Roberts é frequentemente lembrada como uma das mais marcantes na carreira de Gere. A química entre os dois ultrapassou o roteiro e criou uma sensação de naturalidade rara no cinema romântico. Julia trazia uma espontaneidade que quebrava qualquer barreira técnica. Sua forma de atuar parecia viva, imprevisível e emocionalmente aberta, o que influenciava diretamente a dinâmica entre os dois. Gere, acostumado ao controle e à precisão, encontrava nela um contraste vibrante. Essa interação criava uma tensão leve entre disciplina e liberdade. Em cena, pequenos gestos, olhares prolongados e pausas inesperadas transformavam diálogos simples em momentos carregados de significado. O resultado era uma conexão que parecia ultrapassar a ficção, ainda que nascida inteiramente dentro dela. Essa parceria se tornou símbolo de como a atuação pode ser também um espaço de vulnerabilidade compartilhada, onde dois intérpretes constroem algo maior do que eles próprios. O magnetismo imprevisível de Sharon Stone. A presença de Sharon Stone representava um tipo completamente diferente de energia. Enquanto algumas atrizes se destacavam pela suavidade, Sharon carregava intensidade, ousadia e um magnetismo quase provocador. Sua forma de ocupar o espaço era dominante e consciente. Cada gesto parecia calculado para criar impacto emocional imediato. Essa postura fazia com que qualquer interação com ela tivesse um tom de tensão constante, tanto dentro quanto fora das cenas. Gere, conhecido por sua serenidade, encontrava nesse contraste uma espécie de desafio artístico.
Sharon não seguia padrões tradicionais de atuação. Ela reagia ao ambiente, quebrava expectativas e reinventava o ritmo das cenas. Esse dinamismo criava uma relação de admiração profissional misturada com fascínio pessoal. Mais do que uma parceira de cena, ela se tornava um elemento imprevisível dentro da narrativa, forçando respostas autênticas e imediatas. A profundidade silenciosa de Diane Lane. Com Diane Lane, a conexão assumia um tom completamente diferente. Em vez de explosão emocional, havia sutileza, silêncio e uma intimidade quase invisível. Diane tinha uma maneira de atuar baseada na escuta e na presença. Em vez de dominar a cena, ela a absorvia. Essa qualidade criava um espaço onde cada gesto ganhava peso emocional significativo. Geri encontrava nela uma parceira capaz de transformar pausas em linguagem. Pequenos olhares ou respirações sincronizadas criavam camadas emocionais profundas, difíceis de replicar com técnica apenas. Essa relação artística parecia menos sobre intensidade e mais sobre verdade. O impacto vinha da simplicidade, da ausência de exagero e da forma como ambos permitiam que a vulnerabilidade surgisse naturalmente. O mistério refinado de Michelle Pfeiffer. A presença de Michelle Pfeiffer introduzia um tipo de fascínio mais intelectual e enigmático. Sua atuação era marcada por precisão e controle emocional absoluto. Michelle não precisava de gestos amplos para transmitir profundidade. Seu olhar e sua contenção eram suficientes para criar tensão dramática. Isso gerava uma dinâmica em que cada detalhe importava. Geri encontrava nela uma parceira que o desafiava de maneira silenciosa. Em cena, havia uma espécie de duelo emocional contido, onde ambos exploravam limites sem ultrapassá-los completamente. Essa relação artística era construída na delicadeza da percepção. Cada pausa parecia calculada, cada resposta emocional carregava intenção clara. Isso tornava a experiência com ela algo quase hipnótico dentro do ambiente cinematográfico. A admiração quase reverente por Sophia Loren. Com Sophia Loren, a conexão transcendia o campo da atuação e se aproximava da admiração pura. Ela representava uma presença quase mítica dentro do cinema. Sophia não era apenas uma atriz, mas um símbolo de elegância, força e autenticidade. Sua forma de estar em cena exigia verdade emocional, sem artifícios desnecessários. Geri via nela algo que ia além da parceria artística. Havia respeito, inspiração e um tipo de reverência rara. Sua presença evocava a ideia de grandeza clássica, onde a simplicidade se torna forma de poder. Essa relação simbolizava mais o impacto que uma figura pode ter na formação emocional e artística de outra pessoa do que qualquer interação romântica ou dramática. A química como linguagem invisível no cinema. As relações entre Geri e suas parceiras revelam algo maior do que histórias individuais. Elas mostram como o cinema depende da química invisível entre intérpretes. Essa energia não pode ser completamente escrita ou dirigida. Ela surge de improvisos, olhares, silêncios e respostas espontâneas. Em muitos casos, o que o público percebe como emoção real é resultado dessa interação não planejada. Cada atriz trouxe uma frequência diferente: espontaneidade, intensidade, silêncio, mistério ou admiração.
Jerry, por sua vez, adaptava sua presença para equilibrar essas energias, criando harmonia dramática. Esse fenômeno reforça a ideia de que a atuação é também um encontro humano, onde duas subjetividades se cruzam e produzem algo inesperado. A fronteira entre atuação e emoção real. Em muitas dessas conexões, a linha entre interpretação e sentimento real parece tênue. O ambiente cinematográfico favorece esse tipo de confusão emocional, já que a repetição de intimidade pode gerar vínculos genuínos. No entanto, essas relações devem ser compreendidas dentro do contexto artístico. A emoção em cena não é necessariamente extensão da vida pessoal, mas uma construção compartilhada. Jerry sempre foi associado a uma atuação baseada em presença e sinceridade. Isso contribui para a percepção de que suas conexões eram mais profundas do que simples desempenho profissional. Ainda assim, o cinema cria ilusões poderosas, e parte do fascínio dessas histórias está justamente nessa ambiguidade entre o real e o interpretado. O impacto emocional das parcerias de cena. Cada uma dessas atrizes representou um tipo de aprendizado artístico e emocional para Jerry. Com elas, ele explorou diferentes dimensões da atuação: controle, entrega, silêncio, intensidade e vulnerabilidade. Essas experiências contribuíram para consolidar sua imagem como um ator versátil, capaz de se adaptar a diferentes estilos femininos de atuação sem perder sua identidade. Mais do que romances ou histórias pessoais, essas conexões simbolizam processos criativos. São encontros que moldam não apenas personagens, mas também a evolução artística de quem os interpreta. O impacto dessas parcerias permanece como parte da memória coletiva do cinema romântico contemporâneo. Conclusão: o legado das conexões invisíveis. A trajetória de Richard Gere, dentro e fora das telas, revela que o verdadeiro encanto do cinema não está apenas nos roteiros, mas nas conexões humanas que surgem durante sua construção. As atrizes que cruzaram seu caminho representam diferentes formas de presença, emoção e impacto artístico. Seja pela espontaneidade, intensidade, silêncio ou admiração, cada uma delas contribuiu para moldar a percepção de um ator que sempre transitou entre o controle e a entrega emocional. Essas histórias não precisam ser interpretadas como verdades literais, mas como reflexos simbólicos da força que a atuação tem de criar vínculos imaginados. No fim, o que permanece é a ideia de que o cinema vive dessas trocas invisíveis. São elas que transformam cenas em memórias e personagens em experiências que continuam ecoando muito depois que as luzes da tela se apagam.